A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Que culto alegre, né? A gente olha, está todo mundo com um semblante alegre. Por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor está no meio de nós, ajudando. E eu peguei muito a palavra da nossa irmã Ana Amélia, que essa palavra é muito proferida pelo pastor Timóteo. Nem tudo está tão bom que não se possa melhorar. Eu também preciso participar desse encontro. Senti a vontade de estar presente aqui no meio dos irmãos, aprendendo, porque velho também aprende, né? Só quando é muito teimoso mesmo, né? Porque normalmente aprende. Mesmo que não aprender com perfeição, mas aprende um pouquinho. E eu posso aprender um pouquinho. Amém? Eu quero estar agradecendo ao nosso querido pastor Eliabe em confiar a gente trazer a palavra do Senhor. E também o nosso querido presbítero Felipe, que nos confiou, juntamente com a sua esposa, para nós aprendermos a palavra do Senhor juntos. Hein? Eu vou ler a palavra do Senhor que se encontra em São Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24. Por favor, querido, pode colocar aqui para nós. Fica mais fácil, porque muitas das vezes eu olhando a letra da Bíblia, a minha vista embaralha um pouco. Mas vamos ler esta passagem tão linda e maravilhosa. Todos juntos, lembra? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluído Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava com autoridade e não com os escribas. Que passagem linda, né? Os irmãos podem assentar. Eu estava ali pensando na misericórdia do Senhor, observando como Jesus ensinava a palavra e ele tinha comparações a fazer. Mas antes de eu entrar na palavra, eu quero cantar um corinho. Amém. Lá maior. Aleluia. Eu não consigo, irmãos, entrar na palavra sem cantar um corinho primeiro. Eu não sei se é defeito, o que é, mas eu sei que eu gosto de cantar. Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. Estou seguindo a Ele todo dia pela fé. Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. Ô glória! Existe outro? Não tem outro. Podemos procurar em todos os lugares na face da terra. Não tem quem possa dar felicidade ao ser humano a não ser Jesus. Aleluia! Tanto que a gente pode observar alguém cheio de dinheiro, cheio de condições, com palácios, casas enormes e tudo, mas não tem felicidade. Por quê? Porque não tem Jesus. Agora, existem pessoas pobres,
humilde e cantando o dia inteiro, cheio de felicidade. Cheio de felicidade. Por quê? Porque teme a Jesus, teme ao Senhor, faz a vontade dele. Eu estava ali e pensando, que casal abençoado foi aquele casal que convidou Jesus para bodas em Caná da Galileia. Que sabedoria que eles tiveram, vindo do Espírito Santo de Deus, porque jamais o ser humano é tão capaz de fazer algo que não seja através do Espírito Santo de Deus, principalmente quando aprende com Jesus. E aquele casal, eu creio que viveram uma vida maravilhosa, porque o que eles fizeram de primeiro foi convidar Jesus para bodas. E Jesus realizou ali o primeiro milagre. Ele nunca tinha realizado um milagre, e ele realizou ali naquela bodas em Caná da Galileia. Agora vem Jesus trazendo para aquelas pessoas que assistiam ele a comparação de dois construtores. Um prudente. A prudência é uma coisa linda e maravilhosa. É tanto que a Bíblia diz: sede manso como a pomba e prudente como a serpente. Por que Jesus faz essa comparação? Há necessidade de nós sermos mansos. Como já foi dito, Pedro não era manso. Mas o que importa isso para Deus? Nada. Porque Deus coloca quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na posição que Ele quer. Glória a Deus. Aleluia. E Pedro ainda foi, quando alguém perguntava: e tu, Senhor, quem tu és? Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus não deixou aquela palavra no ar. E tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Como Pedro era tão importante, mesmo sendo nervoso, mesmo tendo um temperamento assim um pouco agressivo, mas tinha para ele um lugar na palavra de Deus, na obediência, e ele fazia tudo o quanto Jesus determinava para ele fazer. E era nervoso. Eu, pela misericórdia de Deus, não estive aqui na reunião, deveria estar. Eu mesmo me corrijo, deveria estar, mas não está. Mas eu tenho uma linda mulher. Além de linda mulher, não é demagogia, foi a que Deus me deu. Existem muitas mulheres bonitas por aí, mas não é a mulher que Deus me deu. A que Deus me deu está ali. E ela cuida de mim com todo amor, com todo carinho, e eu devo a Deus essa gratidão. E ela me deu 3 filhos maravilhosos. É tanto que tem aí um lindo e obediente. Lindo e obediente. E eu conheci a índole desse menino ainda muito pequenininho. Porque quando a Helena precisava sair de casa, e ela deixava o meu filho ali com a avó, com a mãe dela, ele chorava muito. Ele não se conformava em ficar com a avó, porque ele queria acompanhar a mãe. Mas ali eu já fui observando que o meu filho era amoroso, era apegado com a mãe. E todo bom filho é bom esposo. Todo bom filho é bom esposo. Por quê? Se ele é bom para a mãe, ao se casar, ele vai ser bom e vai ter exemplo
do que ele aprendeu em casa para o convívio junto com a esposa. Não é verdade? Agora, quando é um mau filho, olha, Deus transforma, mas a coisa é mais difícil. É mais difícil. Por quê? Se não respeitou mãe, não respeitou pai, vai respeitar a esposa? Jamais, não é, presbítero Felipe? Vai ser difícil, mas quando respeita o pai e a mãe, fica mais fácil. Graças a Deus. E eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos. Eu sei que eu não sou merecedor, mas eu também aprendi com meu pai. Nunca ouvi meu pai gritar com a minha mãe. Nunca. Cresci, que eu sempre fui observador, cresci dentro de casa. Meu pai viveu 92 anos. Nem quando ele já estava com a idade mais avançada, ele não estava demente, ele tinha a sua mente perfeita e ele tratava a minha mãe com todo carinho, com todo respeito. Isso é um aprendizado para nós, porque o pai e a mãe que não dá exemplo, foi como nós ouvimos na escola bíblica dominical, hoje lá na Matriz. O pastor Delcio dizendo que muitas das vezes o pai não quer que o filho minta, mas ele mente, e o filho observa ele mentindo. Ainda eu estava ao lado do pastor Leandro, e o pastor Leandro ainda me falou, me fez lembrar de uma situação que muitas das vezes alguém chama pelo pai ou pela mãe, aí o pai fala que eu não estou em casa. Aí a criança sem juízo, meu pai mandou falar que eu não estou em casa. Está vendo? Que contradição! Que contradição quando a pessoa usa a mentira. É triste um pai deixando mau exemplo para o filho. E nós precisamos conhecer nossos filhos já desde pequeno. Olha, os irmãos não me levem a mal, mas eu vou falar o que o Espírito Santo está mandando e me liberando para falar. Quando o filho começa a carregar o seu caderno para o colégio, assim, abraçadinho, toma cuidado. Toma cuidado, porque não vem coisa boa. Porque o menino deve carregar o seu livro, a sua mochila nas costas, assim, com um porte diferente. E os pais estão dentro de casa, estão vendo, estão observando, ou estão cegos? Estão observando, e o inimigo está entrando na igreja. O inimigo está entrando na igreja. Eu tenho vários versículos aqui separados para nós lermos. Não vou tomar muito tempo, porque a hora passa muito rápido, mas, irmãos, eu digo com sinceridade, não estou criticando quem já fez, quem possui, não dá mais para retirar. Mas a Bíblia, lá em Levítico, recomenda ao homem não fazer nenhum sinal no seu corpo. E hoje a tatuagem está entrando na igreja. Se Deus quisesse fazer o homem tatuado, Ele já tinha feito Deus do princípio. E aí os irmãos prestem bem atenção no texto da palavra tatuagem. O tatu age mesmo. Ele fuça no corpo da pessoa, ele modela do jeito que ele quer, e as pessoas estão trazendo de fora para dentro da igreja, quando a Bíblia está condenando, para que não se faça nenhum sinal no seu corpo.
Fiquei muito feliz assistindo o nosso irmão Alex. Falei muito de Jesus para o Alex, lá no trabalho. Falava com ele: Alex, para com esse cigarro, Alex. Isso não te leva a nada. Ele só falava assim para mim: minha hora vai chegar. E graças a Deus chegou. Mas falei a mesma palavra para outros companheiros que diziam que a hora dele ia chegar. Chegou a hora de partir, mas de aceitar Jesus, não aceitaram. Mas por quê? Não tem pai na igreja, não tem parente, não tem mãe na igreja. Eu tenho o costume de chamar o filho do presbítero Felipe de diácono. Ele só fala assim: recebo. Aleluia. Mas por quê? Pelo porte dele. Ele gosta de andar de gravata e tudo. E falar em gravata, eu até contei para o pastor uma situação que aconteceu comigo lá no Rio de Janeiro. Eu cheguei, estava fazendo o curso do COM, e na frente da igreja eles sempre colocavam, não sei se ainda colocam até hoje, camisas para vender, sapatos, gravata e tudo. E eu cheguei na banca olhando, eu deparei com uma gravata muito bonita, cheia de pedrinha, reluzente, e eu falei: vou levar essa gravata. Mas o Espírito Santo de Deus é tão lindo e tão maravilhoso que eu me arrumei, botei minha roupa, fui para a igreja lá na Praça Catulo. Aí chegando na Praça Catulo, eu olhei para a gravata, ela reluzia, aquelas pedrinhas. Sabe o que o Espírito Santo mandou eu fazer? Tirar tudo, joguei tudo no chão. Quem tem que brilhar aqui é Jesus. Aleluia! Por isso é que nós temos que ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aleluia! E é pena que o mundo não tem essa oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Eu vou aqui, eu trouxe para nós a revista da Escola Bíblica Dominical. Essa revista, não sei se os irmãos já possuem. Alguém tem a revista da Escola Bíblica Dominical? Não, né? Olha, aqui nessa revista tem uma casa que ela não está planada no chão, ela está tombada. Ela está tombada. E o que diz aqui? Quando a família age por conta própria, é só negação. Quando a família age por conta própria, é só negação. Lá em Aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 37, diz assim, a palavra do Senhor. Nós muitas das vezes, irmãos, passamos, lemos a palavra e não paramos para pensar um pouquinho naquela palavra que nós lemos e tudo. Mas a palavra do Senhor está sempre nos recomendando. Coloque, por favor, querido, aos Hebreus, capítulo 8, e o versículo 37. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só vai. Olha até o 13. Hebreus só vai até o 13. Só até o 13, então já... Tá bem. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado com o nosso comportamento dentro de casa. Faz muita diferença. Porque o colégio não está para ensinar, para educar. O colégio é para ensinar a literatura, vocabulário, tudo que é necessário ser ensinado é no colégio. Mas a educação é dentro de casa.
Se nós não soubermos educar os nossos filhos, a coisa vai de mal a pior. Porque os nossos filhos observam os nossos comportamentos e eles sabem tudo o que é preciso fazer mediante ao ensino. Nós vimos agora recente uma professora que perdeu a vida com 71 anos de idade, lecionando, dando o seu de tudo em favor do ensino, mas um menino mal educado, que o pai não observou o temperamento daquele menino, e aquele menino com 13 anos de idade matou a professora. Meu Deus. Será que se ele fosse filho de cristão, ele faria isso? Podemos dizer que não. Provavelmente não. A menos que ele fosse uma criança mesmo usado pelo inimigo, porque pode acontecer. Não quero dizer que dentro da casa do Senhor não tem alguém com a índole mal. Pode ter, mas não é coisa de cristão. Não é coisa que é formado dentro de um lar cristão. Porque o lar cristão, ele, por menos que o pai seja cuidadoso com o seu lar, ele ensina o seu filho. Quando eu disse acerca do meu filho, porque eu conheci já desde pequeno a índole dele. E nós sabemos, irmão, que diante do que nós lemos sobre a construção, no nosso país teve 2 homens enquadrados nessa leitura. O arquiteto Niemeyer, um grande construtor que tem construção até fora do nosso país. Construiu muito, morreu com 105 anos. Esse engenheiro, era ele um engenheiro top do nosso Brasil. Mas também tinha o Sérgio Naia, que construía com areia da praia, segundo as informações. A areia da praia corrói a ferragem. Olha que 2 pensamentos totalmente diferentes. Embora não tenha o conhecimento de que nenhum dos 2 aceitaram Jesus. Não adianta muito conhecimento sem Jesus. É melhor ter menos conhecimento, como meu pai não tinha faculdade, mas tinha Jesus. Aleluia. Aí é que vem a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, irmão, nós sabemos que realmente, eu vou citar alguns versículos que nós temos separado para a nossa meditação nesta noite. O Salmo 127 e o versículo 3. Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Nossos filhos não vieram ao mundo para ser desamparados por nós, não. Eles vieram ao mundo, culpados somos nós que colocamos no mundo. Mas Deus não deixou o homem desamparado. Ele deu ensinamento para nós. Dentro da palavra do Senhor tem ensinamento para toda ocasião, para todo o momento. Eu olhando para o irmão Alexandre, eu vejo nele a transformação que Deus fez na vida dele. Aleluia! Aleluia! Eu conheci ele outrora, antes de estar na igreja. Agora conheço na igreja. Aleluia! Quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus. Só Jesus pode transformar as nossas vidas. A Bíblia diz que não há homem que não peque. Está escrito em 1 dos Reis,
capítulo 8, versículo 46. 1 dos Reis, capítulo 8, versículo 46. Obrigado, Senhor. Louvado seja o seu nome. Podem ler, por favor? Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares nas mãos do inimigo, para que os despejarem, os levem seguiram a terra do inimigo, quer longe ou perto que esteja. A Bíblia quem diz: não há homem que não peque. Todos nós pecamos. Pior que tem muitos que pecam e acham que não é pecado. Aí é que complica, aí é que é pecado maior ainda, porque muitas das vezes conhece a palavra do Senhor, sabe que está errado, mas persiste no erro. A Bíblia diz que há perdão para todos os pecadores. Não há homem que não peque, mas tem perdão para todos aqueles que se aproximam de Deus para fazer a vontade de Deus, para obedecer a sua palavra. Meu Deus. E eu já pedi o nosso querido pastor que não me desse muita oportunidade, não já falei? Isso chama-se ética. Sabe por quê? Quando eu cheguei para aqui já tinha um grupo formado. Eu vim para cultuar ao Senhor. Só que eu não me sinto bem, vim esporte para sentar lá atrás. Deus me chamou para o pastorado, então eu não estou pastoreando igreja nenhuma, mas eu tenho o meu pastor aqui, a qual devo todo respeito e saibamos nós que nós precisamos respeitar os nossos pastores. Na verdade, irmão? Então não cabe a mim de maneira nenhuma, porque tenho idade a mais do que ele, chamar a atenção dele em momento nenhum. Porque é falta de ética, é falta de respeito. Isso não agrada ao Senhor. Se Deus colocou ele, é ele. E ele não precisa de mim para ajudar ele precisa de Deus. Aleluia. Sabe por que eu estou falando, irmão? Porque a verdade é, eu vim para cultuar aqui nessa congregação, porque eu tenho congregação ainda mais próxima de minha casa, mas não é do nosso campo. Ele tem me convidado para pregar lá, eu não sou pregador. Eu comento, eu falo da palavra do Senhor, porque o que está escrito nós devemos falar. Aleluia. Falas e não te cales. E se nós nos calarmos, diz a palavra que as pedras clamarão. Mas, irmãos, como eu fiz a comparação de dois construtores, um era zeloso demais, deixou grandes obras para serem contempladas, mas o outro era relaxado. Queria somente ganhar o dinheiro e trabalhar de qualquer maneira. E nós devemos educar, ensinar as nossas crianças, enquanto já mesmo ainda no colo. Não compreende muito, mas ele começa a reconhecer a voz do pai, a voz da mãe, e eles vão se despertando aos poucos e vão tomando conhecimento. Pouco tempo aqui eu ouvi de um menino, não sei qual é a idade dele, mas é filho do irmão Tiago, acho que é o filho do irmão Tiago, que ele falou: meu pai diz que o barato sai caro. Não é verdade? Ele observou o que o pai passou para ele. Eu olho essas crianças, eles cantam hinos de cor. Até fiquei muito feliz hoje, porque além
de eu estar escalado para trazer a palavra, eu gosto de falar também para criança. Eu fui criança. E a mãe, a avó da irmã Desiane, era minha professora. Como é que o mundo dá volta, né? Dá volta. Então, a avó dela era a minha professora da escola bíblica dominical. E nós tínhamos que recitar o texto áureo na ponta da língua. Não era lendo, não. Era recitar, porque tinha que estudar o texto áureo. Então, o texto áureo, muitas das vezes, é pequenininho, é fácil. Difícil quando ele é grande, que para guardar na cabeça não é muito fácil. Mas era assim que era assim que ela ensinava aquela turma daquela época de quando eu era criança. Muitas das vezes a pipa estava no alto. Minha avó tinha um sistema de chamar a gente. Era a sabedoria de Deus que Deus deu a ela. Era uma corneta de chamar cachorro. Para quem não entende, essa corneta ela é repicada e o cachorro aprende a ouvir o toque da corneta e ele vem ao encontro do seu dono. E a minha avó, que não era estudada, não tinha muito estudo, mas era sábia, e ela tocava a corneta, e aonde a gente estava, tinha que tocar a manivela rápido e vir para a escola bíblica dominical. Meu pai nunca poupou nenhum dos filhos. Fomos 13 filhos. Era bastante, né? 13 filhos. Pela misericórdia do Senhor, dentro da minha família, pela misericórdia do Senhor. Não é a minha família, não é a melhor família, nós não estamos falando dessa forma. Mas graças a Deus, tem alguém ainda fora da igreja. Mas eu considero que ele está pescado. O pescador lança a linha com a isca no anzol. E o peixe vai e engole, ele é pego pela boca e ele está pescado. Ele debate, ele vai e o pescador vai tocando a manivela, vai puxando ele aos poucos, até que ele se debate bastante e ele vem na mão do pescador. Assim que eu considero que meus irmãos que estão fora, que são 2 que estão fora, eles estão pescados. Na hora certa, Deus há de tratar com eles. Aleluia. Mas por que eu digo isso? Porque eles foram criados dentro da igreja, aprendendo a palavra do Senhor. E nós sabemos também que os dias são maus. Mas eu assistindo uma programação na televisão, eu observei, fala-se também de colégio. Michael Jordan, um jogador de vôlei, muito conhecido de todos. Creio que alguém aqui já ouviu falar. Mas aquele rapaz sofria bullying de uma loirinha, uma meninazinha até muito bonitinha e tudo, mas com um defeito muito feio. Não adianta ser bonito se não tem qualidade. Não adianta ter olhos azuis se não tem qualidade. Não estou dizendo nem criticando quem tem olhos azuis. Eu estou dizendo que não adianta ser bonito e sem qualidade. Isso que eu quero me referir. E o Michael Jordan, ele sofria bullying desta mocinha, dessa criança que estudava juntos nos Estados Unidos. E ele consagrou-se um dos melhores jogadores de vôlei da atualidade. E ele se enricou. Ele é muito rico.
É tanto que um par de tênis dele foi vendido por 20 milhões. Um par de tênis, desse tamanho assim. O pé dele é desse tamanho. Quando eu fui para a Espanha, eu fui sentado e admirado de um homem, um jogador de vôlei também. Ele sentou na cadeira e o joelho dele ficou lá em cima e eu olhando para o pé dele, um pezinho desse tamanho. Porque eles são muito altos para exercer essa função de jogador de vôlei. E esse rapaz foi entrevistado por essa moça, que essa moça, ela se tornou uma jornalista. E ela teve a oportunidade de ser entrevistada. Ele teve a oportunidade de ser entrevistado por ela. Mas ele se lembrou de quando ela fazia bullying contra ele. Mas ele foi educado e ele lembrou a ela: você se lembra de mim? Ele agora um milionário e ela uma simples. Olha a diferença. Então nós sabemos, é bom que as crianças ouvem, porque a roda gigante, ela não para, ela gira. Uma hora está embaixo alguém, outra hora está em cima. Então ele foi muito educado e tudo, ele não criticou ela, mas eu achei que diante da situação ela passou um vexame, porque ela estava entrevistando um homem muito rico, muito superior a ela. Por ele ser negro, qual é a diferença? Aonde está a diferença se quem fez o loiro de olhos azuis fez o negro? O valor para Deus é o mesmo. E as crianças precisam aprender essa situação. Nunca, jamais coloque alguém em certas situações colocando apelido, botando bullying, fazendo coisa que não é do agrado de Deus. Porque o homem foi criado por Deus. Deus determinou a cor de cada um como ele quis. Eu sou satisfeitíssimo com a minha cor. Não sou egoísta, nada disso. Jamais eu desprezo. Eu adoro e fico feliz quando eu abraço meus companheiros, independente de cor. Mas isso tem que ser ensinado dentro de casa. No colégio não dá para se aprender essas situações, mas dentro de casa dá para o pai ensinar o filho: olha, não coloque apelido em ninguém, não faça bullying de ninguém, não chama ninguém de macaco, não faça tais comportamentos. É lá no colégio que vai aprender isso? Não, é dentro de casa. É o pai, é a mãe, é quem vai ensinar o bom comportamento para o filho. E depois de criado, vai ficar feliz como eu. Vai ficar feliz como eu, porque eu tenho um filho abençoado, tenho 2 filhas abençoadas. Por quê? Porque Deus nos orientou para ensinar a eles. E em vez de eu falar duramente com meu filho, falar: se você for preso por alguma coisa errada que você fizer, eu não vou vender nada que eu tenho para te tirar. Mas que palavra dura, não é verdade? Não é dura essa palavra? Mas é a palavra que tem que ser dita para que se desperte do mal e do bem. Nós temos que educar os nossos filhos com todo carinho. Eu vejo como o Elinho trata o meu neto. É uma melação só. Mas vale a pena ver. Vale a pena ver.
Ele abraça ele beija ele, e tudo. Mas eu brincava também com meu filho. Botava ele em cima do meu pé, segurava, e ele falava, meu papai, meu papai, meu papai. E eu falava, meu filhinho, meu filhinho, meu filhinho. E ele ia brincando e tudo. E ele, graças a Deus, nunca me deu trabalho nenhum. Nunca me deu trabalho nenhum. Eu estou falando porque tem pessoas que elogiam, gostam de fazer elogio quando a pessoa está gelada. Aí já foi. Não vê mais nada, não escuta nada, está totalmente paralisado. Aí começa a tecer elogio. Elogio é para ser feito com vida, em vida, na presença da pessoa. A pessoa está ouvindo, ele está me ouvindo. Ele está me ouvindo. Graças a Deus que ele está me ouvindo. E eu sei que nós somos falhos. A Bíblia mesmo diz, nós acabamos de ler, não há homem que não peque. Mas o pecado é para ser perdoado. E é por quem tem condições de perdoar. É o nosso Deus. Glória a Deus. Ele perdoa todos os nossos pecados, independente de temperamento. Independente de temperamento. Não precisa ser mansinho, nem muito manso, não. Temos também que ter energia na hora de aplicar a palavra. Que o filho goste ou que deixe de gostar, mas ele tem que ouvir a palavra. Glória a Deus. A palavra de Deus é quem nos modifica, que nos transforma, que nos identifica, que faz o homem ser transformado. Glória a Deus. O apóstolo Paulo não foi um homem perverso no início da sua vida? Era um homem perverso, era um homem difícil, era um homem que perseguia a igreja, a casa do Senhor. Ele era perseguidor, mas se tornou perseguido. Por quê? Porque ele compreendeu acerca da palavra, e ele foi criado ao lado de Gamaliel, homem sábio, homem inteligente, e ele aprendeu com Gamaliel. E nós podemos aprender muito com o comportamento até de uma criança. Até de uma criança nós podemos aprender. Eu aprendo muito com o meu querido pastor. Mas o irmão não é mais velho do que ele, mas ele é mais sábio do que eu. E agora? Ele é mais sábio do que eu, ele fez faculdade, ele tem o seu ensinamento, ele aprendeu mais do que eu. Agora eu vou querer crescer diante dele? Longe de mim isso. Longe de mim tal pensamento. Nós temos que sermos manso e humilde de coração, como ensinou Jesus. Aleluia. Jesus ensinou, sede meus imitadores. O apóstolo Paulo teve essa liberdade de dizer, sede meus imitadores como eu de Cristo. Por quê? Aqui está essa planta. Quem sabe o nome dessa planta? Isso aqui é só uma aparência de uma planta que existe. Essa aqui é artificial. A natural, quem sabe o nome? Hã? Era não. Não era. Chama-se búsculo. Olhando, parece realmente a planta original. Por quê? Porque imitaram a original. Imitaram, e então parece. Eu quis, não se ajuda aquilo que Deus determinou. O beija-flor gosta de água com açúcar. Se coloca uma garrafinha e o beija-flor vai e saboreia aquela aguinha doce e sai voando todo contente. Eu quis ir além daquilo que Deus determinou. Eu vou botar Guaraná para ele. Ele vai gostar de Guaraná. Porque
Deu fui marimbondo. Botei pro beija-flor e deu marimbondo. O marimbondo atacou aquela garrafinha e encheu de marimbondo. Mas o beija-flor não quis. Ele queria coisa original. Daquilo que Deus criou para ele. Não é? Então, a gente sabe que a gente não pode e não consegue ajudar Deus. É Deus que nos ajuda. É Ele quem faz a diferença na nossa vida. Aleluia. E nós vamos ler. Em Josué, no capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Todos os irmãos já conhecem esse versículo. Mas ele continua falando na nossas mentes e nos nossos corações a todo momento que nós lermos ele. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se rogai, se Deus que os vossos pais que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Eu e a minha casa, nós não podemos ser egoístas. Eu vim para a casa do Senhor e deixar meu filho para trás. Quantas vezes eu e Helena com um no colo e eu com o outro, porque Elinho e Simone, foi Simone primeiro e depois Elinho, mas os dois pequenos, diferença de 1 ano só um do outro. Mas nós íamos para a matriz de ônibus, cada um com um no colo, e voltávamos. E muitas das vezes nós não tínhamos carro. E muitas das vezes ali na Washington Luiz tinha alguma poça de água e o ônibus ou carro passava disparado e molhava até a gente. Mas que recompensa maravilhosa eu vendo meu filho dentro da casa do Senhor.